Amém? Antes de tudo, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e pelo privilégio. Saulinho, que privilégio estar aqui com vocês, cara. Que privilégio. Que privilégio. Eu estava meditando ali porque realmente um encontro desse, ele de alguma forma mexe comigo, fala ao meu coração, porque ele traz um quê para mim de esperança, naquilo que eu possa também ver lá na nossa igreja e naquilo que eu possa ver em minha vida também. Amém? Em minha vida também. É um prazer, repito, e um privilégio estar aqui com estes amados nesta noite. Pois bem, propositadamente, a temática que Saulinho trouxe para estes dias, não apenas para esta noite, estes dias se desencadeiam como um efeito dominó. Cada mensagem trazendo sobre outra algo da outra. É um efeito dominó. Não tem como você tocar em uma sem, de alguma forma, trazer pinceladas da outra. Não tem como. Eu me sinto, vou repetir mais uma vez, e não é uma falsa humildade, eu me sinto privilegiado em estar aqui nesta noite com estes amados. Eu reconheço dentro de mim, Deus conhece o meu coração, que eu, em meio a muitos, sou a pessoa menos qualificada a trazer esta mensagem. Porque ao ver pessoas como Saulinho, como seu pai, como a pastora Ede, eu vejo neles, e isso é expresso. Eles passam isso para mim. São pessoas que estariam muito mais qualificadas a trazer esse tipo de mensagem que eu estarei trazendo nesta noite. Deus, ele sabe o meu coração. Mas quando ele falou o título da mensagem, quando ele mostrou a temática desta noite e destes dias, eu digo, Saulinho, deixa essa mensagem comigo, né? Deixa comigo. Então eu quero trazer essa mensagem. Eu também quero dizer uma coisa, antes de que vocês vejam qualquer similaridade com aquilo que ele trouxe. Não é plágio, eu não sabia o que ele ia pregar. Não é plágio. É por conta da temática. Mas é muito parecido. É muito parecido. Eu compreendo. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, que esse Magão leu agora há pouco. João 13, 34 e 35. 34. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? A minha é uma versão um pouco diferente, NVI, mas esse é o nosso ponto de partida. Eu quero trazer nesta noite, o título da mensagem nessa noite é o seguinte, não o título, mas aquilo que ele me passou. A necessidade de quebrantamento para termos comunhão uns com os outros. A necessidade do quebrantamento. E eu aqui, enquanto teci essa mensagem, eu coloquei aqui o seguinte: o amor, ele é antes de tudo, ele precisa percorrer juntamente com tudo, ele vai adiante de tudo, é o amor. Então, a base do verdadeiro quebrantamento é o amor. E nós iremos falar sobre isso nesta noite, tá certo? Então eu não tenho dúvidas que Deus começa a sua obra em nós por dentro. Por dentro. Embora alguns persistem em fazer com que novos convertidos, as coisas se transformem de fora para dentro, Deus pensa muito ao contrário. Muito ao contrário. Tira isso, tira aquilo, larga isso, larga aquilo. Deus, ele começa por dentro. Amém? Ele começa por dentro. Então é isso que ele quer trabalhar em nós, tá certo? E eu reconheço nesta noite, não sei você, querido, eu reconheço em minha vida uma necessidade de quebrantamento. Eu reconheço isso na minha vida. Eu reconheço isso na minha vida, tá certo? Pois bem, eu quero iniciar também dizendo o seguinte: apesar de muitos dizerem que o pecado quebranta o homem, o pecado não quebranta o homem. O pecado destrói o homem. Ao contrário, o amor de Deus nos quebranta. O amor de Deus nos quebranta. E o amor, repito, não é? O quebrantamento deve partir desse pressuposto. Ele deve ter como sua base o amor. Ou então ele não é quebrantamento.
ele é força ativa sua, ele é insistência sua. Não que não deva ter insistência sua, mas você sem Deus, sem absorver e procurar viver esse amor de Deus, não existe quebrantamento. Não existe, de forma alguma. Definição de quebrantamento, segundo o Aurélio, é o ato de humilhar-se e reconhecer-se extremamente limitado. É o ato de humilhar-se e reconhecer extremamente limitado. É isso que é quebrantamento. Não é um sentimento, para que você não confunda isso com um sentimento. Mas é uma decisão, é uma experiência, assim como o amar. É uma decisão e uma experiência, uma coisa que você precisa fazer independente dos seus sentimentos. Se fôssemos depender do sentimento para perdoar, para amar, estaria muito difícil. Estaria muito difícil. Desde quando eu aprendi, na minha caminhada cristã, que amar não tem nada a ver com gostar, alguma coisa caiu e se destravou dentro de mim. Alguma coisa se destravou dentro de mim, tá certo? Então o quebrantamento mostra-me o quanto sou incapaz e dependente. Eu preciso de você, meu irmão. Certo? Eu preciso muito de você. O contrário disso, ou o antônimo disso, é a soberba, é o orgulho, é a autossuficiência. Isso não cabe nos filhos de Deus. Isso não tem nada a ver com quebrantamento, evidentemente. Pois bem, retomando agora o versículo que nós acabamos de ler. Que Jesus disse que aquilo que nos marcaria para o mundo lá fora era o amor vivido entre nós, era aquilo que aconteceria, a manifestação que aconteceria entre nós, a igreja. É a maior marca que o mundo pode ver em cada um de nós. A maior marca, o amor entre mim e vocês. O amor entre vocês e mim. O amor entre nós. Amém? Pois bem, Jesus falou de um novo mandamento. Porém, novo no sentido de que o amor devia ser exercido na direção do outro, ou dos outros. Um amor recebido, como um Saulinho aqui falou, por isso eu falei do plágio. Um amor que se recebe na vertical e se distribui na horizontal. Ele não estagna em mim. Ele não para em mim. O amor de Deus é impossível parar em mim. Porque aquele que é tocado, tomado, absorvido pelo amor de Deus, amém, isso queima, isso arde, é impossível ficar dentro. Explode. Explode. Eu espero que exploda em cada um de nós. Amém. Eu espero que isso exploda em mim de verdade. De verdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, se isso não acontece, se isso não aconteceu ou não acontece, os resultados para a igreja e para o mundo serão catastróficos. Porque não acontecerá da forma que deveria ser. Amém? Ele disse que vos ameis uns aos outros. Então, novo porquê deve ser a expressão de um amor sem igual. O amor de Cristo é um amor sem igual. E aquele que recebe esse amor, recebe de um amor sem igual. E que precisa transformar isso na vida de outros em um amor sem igual. As pessoas precisam desse amor, nós precisamos viver este amor. Tudo que eu estou falando até agora, Saulinho falou. Eu estava ali só dando glórias a Deus. Jesus falou de uma intensidade, quando ele diz assim, da forma que eu vos amei. Né? Seria ao mesmo tempo o padrão e o poder motivador do amor que devia se manifestar. Que devia se manifestar. Tal amor tinha inevitavelmente ser um testemunho ao mundo. Precisaria ser um testemunho ao mundo. Abra sua Bíblia em João 15, versos 13. João 15, versos 13. A Bíblia diz assim, ó. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Amém? Jesus foi profundo aqui, não foi? Não é verdade? Não é? Os seus discípulos, poucas horas depois, iriam ver e presenciar isso. Ele disse isso momentos antes. Não é? Então, vamos lá.
João 15:13, acabamos de ler. Isso precisa ser um testemunho ao mundo. Nisto eu vejo uma grande responsabilidade. E aqui, agora eu entro em dois tópicos que eu quero trazer nesta noite. Este amor precisa ter intensidade e também um preço. E esse preço é a morte. Esse preço é a morte. Eu vou repetir mais uma vez para que você compreenda. Para todos aqueles que entraram vivos ainda aqui hoje, possam morrer. E essa é uma noite marcante. Porque exatamente há alguns anos atrás, o nosso Senhor, ele estava sepultado. Na noite da sexta-feira, ele já estava lá no frio. Hã? Este amor precisa ter a intensidade e também um preço, que é o preço da morte. É o preço da cruz. Eu compreendo nisso, quando Jesus fala isso, o seguinte, nas próprias palavras suas, quando ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. A cruz, ela não é apenas um símbolo de morte, mas eu sei que é um símbolo de vida, mas ela, primeiramente, é um símbolo de morte. É um símbolo de morte. Eu estou trazendo hoje, nesta noite, vou repetir, a base do quebrantamento é o amor. Só que para este amor acontecer, e o quebrantamento vir em minha vida e na vida dos outros, eu preciso morrer. Eu não posso permanecer vivo para as minhas vontades e para tudo aquilo que me envolvia, tudo aquilo que me absolvia e fazia com que eu vivesse vivão para o mundo e não para Deus. Então, vamos continuar. Eu não sei se vocês já prestaram atenção quando leram o Antigo Testamento, na forma que o tabernáculo era construído, a tenda era montada. Todos aqueles que iam levar os seus sacrifícios, ao entrar na tenda, eles se deparavam com algo antes do templo, antes do santo lugar e antes do santo dos santos. Eles se deparavam, sabe com o quê? Com o altar do holocausto. Eu sempre fiquei a imaginar porque aquele altar precisou ficar na frente. Aquele altar precisava ficar na frente. Não tinha como o sacerdote, o levita entrar sem se deparar com isso. Não tinha como o adorador, aquele que estava em pecado e queria entregar o seu cordeiro ou aquele animal a ser imolado, sem se deparar com a morte. Jesus nos ensinou algo aqui tremendo. O Antigo Testamento nos ensinou algo aqui tremendo. Jesus, através da cruz, aquela espécie da tenda montada no deserto, o altar do holocausto, lugar de morte. Quem levasse se deparava logo com a morte. Não tem como caminhar com Deus sem morrer. É verdade. Precisa morrer. Fala, Deus. Precisa morrer. Nós precisamos morrer piamente. Só um homem quebrado irá continuar carregando sua cruz. Só um homem quebrado, meu irmão. Se você não morrer, você nunca será quebrado. E você não vai continuar carregando sua cruz. Sabe por que muitos abandonam sua cruz? Porque nunca morreram. Porque nunca permitiram ser quebrado. O amor de Deus quebra o homem. E quebra no sentido de que você não é merecedor desse amor. A partir por aí. Né? A partir por aí. Pois bem. Primeiro tópico. Vamos começar a pregar agora, tá certo? Primeiro tópico. Primeiro tópico. O quebrantamento, tendo como sua base o amor, mata em mim toda possibilidade de revide, de resistência. Aleluia, é isso mesmo. Amém. O quebrantamento, tendo como sua base o amor, mata em mim toda possibilidade de revide e de resistência. Porque simplesmente eu morri. Um morto não revida, um morto não resiste. Um morto não revide nem resiste. Não há resistência em um morto.
Vai lá, mexa com o defunto. Ele não vai se mexer. Ou não? Ele não pode abrir sua boca. Ele não pode, ele está morto. Ou agora não? Ele não pode revidar. Ele não pode. Não tem como. Eu lembro agora de um livro que eu li de Watchman Nee. Eu vou contar um pouco. Quando ele era confrontado pela sua liderança. A mulher de Watchman Nee olhava para ele e dizia: reage, homem. O morto não reage. O morto não reage. Baseado em Romanos 6. Morreu. Aí eu percebo no meu dia a dia. Eu percebo no meu dia a dia o quanto eu estou vivo para essas coisas ainda. Precisamos morrer. Precisamos morrer. Todos os dias nós temos uma oportunidade de mostrar que estamos mortos. Mas o velho homem se levanta dizendo que está vivinho. É no trato com o pai, é no trato com a mãe, é no trato com o marido, é no trato com a esposa, é no trato com o professor, é no trato com todos. Estou vivo. Ele se levanta com toda a fúria. Estou vivo. Não morreu. Não morreu. A Bíblia ensina em Tiago que nós precisamos ser pacientes em ouvir, tardio para se irar. Eu sempre me imaginei. Imagine você sendo confrontado por alguém e você olhar para ele assim: você quer chá? Você quer chá? Eita Deus! Compreenderei que por mais que doa, eu preciso me deixar quebrantar. Em um coração resistente, os resultados que eram para ser quase que imediatos, eles não irão acontecer. Ou irão se prolongar muito e você irá sofrer. É melhor você se quebrar. É melhor você deixar Deus de quebrar. É melhor você continuar sofrendo. Por mais que doa, em um coração resistente, os resultados que eram para ser quase que imediatos levam anos ou nunca acontecem. É por isso que nós vemos em nossas igrejas. E quando eu falo em nossas igrejas, eu não resumo aqui as igrejas que estão aqui, mas eu falo a igreja de Cristo. Nós vemos, não é? Nós vemos pessoas que não foram transformadas. Pessoas com 20 anos de evangelho, 30 anos de evangelho, é o mesmo carrancudo, é o mesmo comichão. Cabeça dura. Cabeça dura é muito pouco, meu irmão. Você foi muito bondoso. Mas é verdade. É verdade. Ele briga com o vizinho, né? O marido chega em casa, aquela mulher. Ele não tem uma mulher quebrantada. Chega lá, a mulher tá chutando gato, periquito, papagaio, ela tá chutando tudo. Tiranossauro Rex. Meu Deus do céu. Essa mulher é insubmissa. Ela tá orando pelo seu marido. Deus salva ele. Mas Pedro vai dizer que ela não precisa fazer nada. Nem abrir a boca. É só ter uma posição e uma atitude para que algo aconteça. Quebrantamento. Quebrantamento. Não precisa falar. Sempre que possível for, evangeliza. Sempre que preciso for, evangeliza. E ainda quando possível, com palavras. O que é que ele quis dizer com isso? Que a sua vida, as suas atitudes falam mais do que palavras. Quando for precisar usar a palavra, use. Mas está falando de atitude. Uma pessoa não quebrantada, ela não tem atitudes coerentes com aquilo ou com a fé que ela professa. Não é verdade? Não há, não tem. Pois bem, o amor de Deus lança fora todo medo. Amém? Amém. Por mais que... Preste atenção nisso aqui agora. Eu posso mais uma vez me relacionar, ainda que, mesmo sendo traído, rejeitado ou mal compreendido. O amor de Deus em minha vida lança fora todo medo. O amor de Deus em minha vida lança fora todo medo. E ainda que alguém me pisou, ainda que alguém me traiu, ainda que fui mal compreendido, ainda que eu esteja sendo alvo de injustiças, é muito comum isso acontecer, também, ainda que tudo isso, eu posso me relacionar mais uma vez. Por quê? Quando eu recebo desse amor de Deus, e eu permito que esse amor de Deus me quebrante, as coisas irão acontecer conforme a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Amém.
Então, em um coração que conheceu a morte, querido, é de vital importância. Nós precisamos conhecer a morte. Porque este amor de Deus me convence. Este amor me capacita. Este amor me quebranta. Este amor me quebranta. Queridos, o segundo tópico é o seguinte: que o quebrantamento, tendo como sua base o amor, leva-me a transitar dentro de mim com toda a liberdade. Eu vou explicar isso. O quebrantamento, tendo como sua base o amor, leva-me a transitar dentro de mim com toda uma liberdade. É muito comum nós passarmos no dia, alimentamos alguém, independente se da igreja ou não, temos um belo hábito, não sei se danoso, não sei se benéfico, quando respondemos, quando dizemos assim: olá, tudo bem? Aí você não, olá, tudo bem? Você vai dizer assim: estou bem, ou tudo está bem. É incrível como muitas das vezes nós somos mentirosos. Nós cantamos, nós mentimos cantando, nós mentimos pregando, nós mentimos falando, dizendo que está tudo bem. Nós mentimos demais. Nós mentimos demais. Não está bem. Né? Por que eu digo isso? Que o quebrantamento, tendo como sua base o amor, leva-me a transitar dentro de mim. Eu preciso estar livre dentro de mim para que as coisas aconteçam. Só o amor de Deus, ao me quebrar e me libertar de tudo aquilo que eu fui alvo, de traição, de injustiça. Eu preciso transitar dentro de mim, eu preciso mergulhar dentro de mim e ver essa liberdade, de ver esse amor de Deus fluindo dentro de mim. Eu preciso transitar com liberdade dentro de mim. Nós não transitamos com liberdade. Nós nos mascaramos. Quantas das vezes agimos com hipocrisia? Hipocrisia. Eu não sei se você sabe, mas a palavra hipócrita vem disso. As máscaras que os gregos usavam, era hipócrita, era o nome disso, para esconder as suas faces, nas suas orgias. Eles se amavam, ninguém sabia com quem, ninguém sabia o rosto do outro que estava por trás. Usamos máscaras muitas das vezes. Não nos abrimos, nos fechamos. Nem diante de Deus nós somos sinceros. Deus conhece tudo de nós, mas mesmo em nossas orações, nas nossas conversas com Deus, nós não somos sinceros. Quando tomado pela lascívia, vá para Deus e diga: eu estou sendo tomado pela lascívia. Você precisa ser verdadeiro com Deus. Verdadeiro. Você precisa ser verdadeiro com Deus. Deixar de usar essa máscara na igreja. Deixar de usar essa máscara no colégio. Deixar de usar essa máscara onde quer que seja. Essa máscara precisa cair. Não é interessante o fato de Jacó, viver agora, de Jacó ter conseguido enganar o seu pai, o Isaac, se vestir do seu irmão Esaú, o cheiro de Esaú. Isaac, bichinho cego. Mas quando Jacó chega diante de Deus, ele diz o teu nome. O nome teve que ser arrotado. O nome teve que ser dito. Não esconda os seus erros do seu Deus, do seu pastor, de uma pessoa que Deus coloca ao seu lado, de confiança. Orai uns pelos outros, diz Tiago, né? Exato, né? Não disse para muito. Esconde. Aí você vai ser tratado em partes. Deixa o amor de Deus me quebrantar, para que você verdadeiramente seja transformado em uma nova pessoa e você possa transitar dentro de você com toda a liberdade. Irmão, como é que você está? Meu irmão, eu estou bem. Vão ver em suas palavras, em seus olhos, a verdade que é no seu coração. Eu estou bem. Deixei de ser mentiroso, meu Deus. Eu estou bem. Não é? Eu estou bem. Eu quero transitar dentro de mim com liberdade. Eu não quero que hajam resistências em minha vida. Revide em minha vida. Eu não quero. Eu quero ter a liberdade de pronunciar o nome de quem quer que seja. Aleluia! Quantas pessoas têm dificuldade de pronunciar nomes? É verdade. Aquela bicha. Aquela gota me paga. Não consegue dizer o nome.
não consegue dizer o nome. Eu quero ter a liberdade de pronunciar o nome de quem quer que seja. A liberdade de poder olhar nos olhos. Eu quero ter a liberdade dentro de mim de poder olhar nos olhos. De poder citar o nome de quem quer que seja. A liberdade de não precisar mudar de caminho, de sentar em qualquer outro lugar da igreja, porque o que está ali não me agrada. Eu já vi isso na nossa igreja. O irmão vai entrando. Tô com o velho, vai pro outro lado. Rapaz, tem divisão. Numa igreja com 4 gatos pingados, com partidarismo, com um grupinho, sentando de um lado e do outro. Eu digo, meu Deus, meu irmão não está livre. Ele não está transitando dentro dele com liberdade. Ah, e você acha que isso é uma coisa incomum? Não. Muito comum, muito comum. Nas igrejas. É muito comum nas igrejas. Misericórdia! Isso é quebrantamento. É não. É nada, isso é diabo. Isso é cão. Não é? As pessoas quebrantadas, elas têm um domínio próprio. Amém? As pessoas quebrantadas, elas têm um domínio próprio. Olha, aprendam. Aquele que não tem domínio próprio, ele tem um demônio próprio dele. Essa é a realidade. Quem não tem domínio próprio tem demônio próprio, gente. Isso precisa acontecer. Que aconteça esse quebrantamento em nossa vida. Aleluias. O amor cobre uma multidão de pecado. Você já tentou levar esse versículo para o caminho do perdão, para o caminho do não revide, para o caminho da conversa franca? De olhar para o meu irmão e dizer assim, ó, poxa, ele falhou comigo, mas o amor de Deus em minha vida cobre o que tiver de mazela dele. Mas é verdade. É verdade. O amor de Deus em minha vida cobre uma multidão de falhas, uma multidão de erros, uma multidão de coisas que eu não consigo enxergar no outro. Um homem quebrantado, apesar de ver muitas falhas nos outros, ele releva. E ele não releva com hipocrisia, ele releva sendo verdadeiro. Porque ele olha para o outro como objeto do amor de Deus, assim como ele. Que alcançou de uma grande libertação, por assim dizer. Ele diz, ele vai pensar com ele. Irá acontecer na vida do meu irmão também. E esse amor vai cobrir uma multidão de pecado. Eu quero aqui trazer rapidinho algo que eu li no livro de Marcos Lucado. Deus está no controle. Ele diz assim, olha, nosso amor depende do receptor do amor. Se passarem 1000 pessoas diante de nós, não sentiremos o mesmo em relação a cada uma delas. Nosso amor sempre será regulado pela aparência, pela personalidade. Mesmo quando encontramos alguém que gostamos, nossos sentimentos podem variar. A maneira como ela nos trata, a maneira como ela nos olha. Isso pode afetar o nosso amor, a nossa comunhão. O homem quebrantado é tudo isso diferente. Eu sempre ensino na nossa igreja, parece que a minha igreja insiste em não aprender. Olha, querido, muitas das vezes as pessoas entram, você não sabe como foi o dia do seu irmãozinho. Você não sabe se o marido falou uma palavra pesada sobre ela. Você não sabe a luta com o filho. Você não sabe a luta com a finança. E ela entra ali toda acabunhada, toda melancólica, toda para baixo. E ela não falou com você. O nosso primeiro ato de julgamento nela é aquele negativo. Sempre será negativo. Ao dizermos o seguinte, dizemos muitas das vezes o seguinte: por que ela não falou? Por que ela não falou? Antes de julgar, procure saber por que o irmãozinho entrou melancólico, por que não falou com você. Não é? Procure, vá lá, abraça seu irmão. Meu irmão, o que foi que aconteceu? Não é? O quebrantado age diferente. Pois bem, se nós não revermos a nossa maneira de amar, nunca seremos pessoas quebrantadas. Nós nunca seremos pessoas quebrantadas. Não conseguiremos nos relacionar nem mesmo com os de casa. Você acha que são poucos os crentes cujos problemas familiares se amontoam? Não são poucos. Você acha que é uma coisa incomum?
Não é. Não é. Não é. Quando nós falamos essa coisa do amor, eu sempre me pergunto se entre nós não há um assassino. Será que existe um assassino em nosso meio nesta noite? Vamos continuar. Não conseguiremos nos relacionar nem mesmo com os de casa. Ele nos amou, no mínimo deveríamos fazer o mesmo. Se não sou quebrantado, gozarei muito pouco ou quase nada da comunhão com os meus irmãos. Seria um obstáculo ao Evangelho. Não apenas a vida do meu irmão, mas um obstáculo ao Evangelho. Não é? Veja quanto perdemos por não sermos pessoas quebrantadas. Pessoas que se humilham, pessoas que reconhecem suas limitações. Não é? Pessoas que reconhecem que precisam mudar outra. Não é? Poxa, como seria bom nós entendermos tudo isso, Senhor? Faz nos entender. Não é? Seria um obstáculo ao Evangelho. Ele nos amou. E isso era para ser o bastante. Ou era para nos servir de exemplo? Será que Jesus subiu a cruz, morreu na cruz, simplesmente para salvar a nossa alma do pecado? Sim, isso é verdade. Salvou a nossa alma do pecado, nos reatou de novo a Deus, nos reconciliou de novo com o seu Pai. Mas tudo o que Ele fez foi para tomarmos de exemplo. Nós lemos no início que ele diz: olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele ali mais adiante, ele vai e morre pelos seus amigos. Eu me pergunto muitas das vezes, qual seria o preço que eu e você pagaríamos pelo irmão? Não é? Qual o preço? Qual o preço? Jesus só pede uma coisa, a morte. Veja que interessante. Quando eu usei o símbolo de morte lá atrás, de forma muito figurada, trazendo agora para cá, para os nossos dias, com uma tipologia, um tipo. Veja só. Quando eu falei de morte do altar do holocausto e da cruz, e quando eu disse que o preço que Jesus pagou por nós, um preço de morte, isso nos serve de exemplo a também pagar um preço de morte, eu falo de uma morte dentro de mim. A morte do revide, a morte de não me trancar e de não liberar o meu perdão a quem quer que seja. Eu preciso morrer para os meus sentimentos, eu preciso morrer para as minhas vontades, eu preciso morrer para tudo aquilo que se levanta dentro de mim. E eu preciso ser sincero, quando isso se levantar dentro de mim, eu preciso ir para Deus. Eu falei de sinceridade. E vou repetir o que é sinceridade. É de ir para Deus e dizer: Senhor, a minha vontade hoje é de pegar uma faca e degolar a cabeça do meu irmão. Mas tu sabes, Senhor, eu busco quebrantamento. Eu não posso degolar o meu irmão. Eu não posso matá-lo. Eu não posso matá-lo. Eu tenho que oferecer a ele chá. Eu tenho que dar chá a ele. Eu preciso agir diferente. Preciso agir diferente. Eu estou falando alguma coisa fácil nesta noite? Não, senhor. É tudo difícil, não é verdade? É cruz. Se não servir pra ninguém essa ministração aqui, serve pra mim como uma luva. Eu me visto todinho nela. Aleluia! Eu me visto todinho nela. Serve pra mim demais. São tantas coisas que precisam morrer nesse que vos fala nesta noite. Deus conhece o meu coração. São muitas coisas. A vontade às vezes é de matar, gente. A vontade às vezes é de esfolar. Ai, Deus. Deus, como eu queria matar. Mas eu não posso, eu não quero. Algo dentro de mim me diz que não pode mais. Só quando odeia já tá matando. Não é verdade. É onde eu vou chegar agora, meu irmão. É onde eu vou chegar agora, meu pastor. Uma certa feita, uma mulher lá na nossa igreja, ela descobriu que o marido dela estava com outro e foi um bafafá do inferno. E ela perguntou: pastor, como é que eu ajo? Eu digo: haja com amor. Ela disse: pastor, não tem como, que será hipocrisia. E eu, para explicar ela que amor não era uma coisa só de sentimento, que amor não era uma decisão da parte dela. Era preciso perdão.
Enfim, hoje ela está bem com seu marido. Hoje está grávida de gêmeos, com mais 2 filhos. É uma regueira, aquela coisa grande. Eu não queria estar no lugar dela com aquela barrigona, mas ela está contente. Imagina eu grávido com 2 filhos, com a barriga desse tamanho. Não imagina, não. Uma bola. Não sabe nem de carro pra andar, sabe bolar. Vocês gostam, né? É preciso. Não pode existir reservas em você. Não pode haver reservas em mim. É preciso lançar fora toda lama, todo lodo que houver lá dentro da alma. O amor de Deus quebranta, o amor de Deus capacita, o amor de Deus cura, liberta. Ele faz uma obra completa. Nós não poderíamos acreditar em menos do que isso. Que aquele que tudo isso falou, ele promove todas as ferramentas para o impossível. Deus é o Deus dos escapes. A nossa alma pode ser livre. A nossa alma pode ser livre do rancor, da injustiça. Repito, essa palavra injustiça está vindo muito, porque isso é muito comum acontecer. É muito comum. Amém? Ele não é amor de vez em quando. Ele não é amor de vez em quando. É não. Ele é amor. Deus é amor. Que definição maravilhosa do nosso Deus. Ele é amor. Ele não ama de forma esporádica. Ele não ama quando faz bom tempo. Ele ama em meio às nuvens da nossa vida, querido. Nós precisamos amar. O amor de Deus tem um poder libertador. Eu quero falar alguma coisa do segundo tópico, para enfatizar mais isso. O Senhor me deu isso agora à tarde, não tem nada a ver com isso aqui. Mas o amor de Deus tem um poder libertador. Ele me leva a transitar dentro de mim, isso eu falei. Ele ajuda-me não apenas a me aceitar, mas requer de mim o mesmo em relação ao meu irmão, em relação ao próximo. Eu sou o objeto da graça, tanto quanto o indivíduo que julgo ou condena em meu coração. Quando mergulho dentro de mim, preciso ser sincero para reconhecer que sou tão falho quanto. Quantas das vezes nós não julgamos? Não é verdade? Mas agimos da mesma forma dentro de nós. O pastor foi feliz em dizer isso. Ao pensar, ao intencionar, matamos. Matamos. É incrível como nós estamos falando de pecado. O pecado ele só é tido como pecado quando concebido. Tiago vai dizer isso. Mas quando é relacionado à coisa de amar ao irmão, ou no caso de relacionamento conjugal, o pecado já é no coração. É concebido no coração. Isso é interessante. Eu acho isso muito interessante. Não é? Muito interessante. O que não perdoa, o Pai Nosso nos diz isso, não é perdoado. Quanto de nós não rezamos ou oramos o Pai Nosso, mas nada conhecemos deste Pai que inspirou o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele vai encerrar dizendo exatamente isso. Aquele que não perdoa não é perdoado. Não é perdoado. Querido, você pode cantar, dançar, pregar, dizimar. Você vai para o inferno tudo com isso. Tudo com isso. Pode fazer o que quiser dentro da igreja. Se você não perdoar, perdoar não é opção, é imperativo. Ou perdoa ou não é perdoado. Aleluia! Imperativo. Se você que está aqui a me ouvir nesta noite tem algo em seu coração que está preso e não consegue perdoar, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se isso não acontecer, você vai para o inferno. Você estará entre aqueles que se perderam em meio à congregação. Você estará entre aqueles que cantavam, dançavam,
dava o melhor na igreja. E Deus iria passar a mão sobre você, porque você guardou no seu coração uma mágoa, um ressentimento, uma raiz de amargura, simplesmente porque você estava com a razão. O homem quebrantado não existe razões para ele. Não pode existir. Se você não tem conseguido se libertar desse mal, você precisa ser sincero diante de Deus. Eu repito mais uma vez, a transparência, o ser cândido diante de Deus é preciso. Dizer, Deus, eu estou com algo no meu coração, que é um desejo de matar, eu não quero perdoar, eu não quero, eu não posso, eu não posso, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas a tua palavra me diz que eu preciso. E a realidade do meu coração é muito dura, Senhor. Eu não encontro forças em mim mesmo para perdoar. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Eu não tenho forças de mim mesmo para perdoar o mal a mim cometido, Senhor. Aí você vai ver o agir de Deus, querido. Porque o amor de Deus vai vir sobre o seu coração. Ele vai vir como Saulinho disse, com aquela coisa selvagem, extravagante. O amor de Deus é assim. Eu nunca vou me esquecer de um testemunho que eu ouvi, que me custou, se eu não me engano, foi o pastor Clésio. O pastor aí chegou a conhecer o pastor Clésio. Ele disse que um jovem, ele foi estupado. Ele foi abusado por alguém muito próximo a ele. E isso ele carregou no coração durante muito tempo. E ele, em um domingo pela manhã, foi à igreja, na escola dominical. Deus ministrou o amor dentro do coração dele. E naquele momento, lá dentro da igreja, ele perdoou aquele mal. Foi um sentimento de alívio. Foi um poder tão libertador que se apoderou dele naquele momento, que as lágrimas rolaram. Ele não conseguia enxergar mais nada no seu amor. Ele foi envolvido pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você sabe qual foi a primeira pessoa que ele viu ao sair da igreja? Foi exatamente o cara que tinha abusado dele. Ele não conseguiu enxergar nada nesse cara, a não ser um objeto de amor de Deus. Pastor, tudo isso é muito fácil de falar, difícil de viver. É verdade. É verdade. Tudo isso é difícil. Mas é preciso. É preciso. Então, o que não perdoa não é perdoado. O que não ama é assassino, como o irmão falou. O que não ama é assassino. Por isso eu falei de antemão. Será que há algum assassino em nosso meio? Será que alguém aqui já matou alguém dentro do seu próprio coração? Mas mesmo que você tenha matado alguém do seu coração, Deus pode fazer reviver mais uma vez essa pessoa dentro de você. Pode. Pode. O poder avassalador. O poder de Deus, amado, é um poder avassalador. Você não vai conseguir sozinho. Não vai conseguir sozinho. Não vai. Aleluia! Não vai. Nós não conseguiremos sozinho. Mas Ele é um apoio para toda a obra. Nosso auxiliador, nosso paracleto, o advogado, aquele que vai nos ajudar. Você nunca vai carregar um peso sozinho. Só se você quiser. Só se você quiser. Louvado seja Deus. Todo o mandamento de Deus, pegue todo o Novo e Antigo Testamento, ele vai se resumir no amor. Essa é a base do quebrantamento. Sabe o que vai nos levar a ser quebrado do amor de Deus? O amor de Deus. Vamos ler Coríntios 13:13? Vamos encerrar com isso aqui? Eu estou encerrando já. Você dormir não, mano? Para não me envergonhar. Fique em pezinho mais um pouquinho. Eu estou brincando. 1 Coríntios 13:13, só para que... Glória a Deus. É o último versículo do capítulo 13, né? Diz assim, olha, nós conhecemos bem esse capítulo, mas vamos ver aqui o 13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor.